Santo Evangelho para este domingo da Transfiguração, Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 9, página 1345, assim nos diz o Santo Evangelho. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos, Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol. As suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: "Como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias." Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: "Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz." Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: "Levantem-se e não tenham medo." Então, eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: "Não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado." Até aqui a leitura do Evangelho. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco neste momento de reflexão. Então que Deus abençoe a cada um de nós neste momento de reflexão. Vocês talvez já ouviram falar sobre Albert Einstein. É um físico teórico alemão conhecido como um dos maiores cientistas de todos os tempos. Ele contribuiu para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia. Certa vez alguém perguntou para Albert Einstein se ele acreditava em Deus. E aí Albert Einstein respondeu que ele acreditava no Deus de Spinoza. Mas quem é esse Spinoza, afinal de contas? Baruch Spinoza, um filósofo natural de Amsterdã, nos Países Baixos, de família judaica. Ele acreditava que Deus não tinha nada a ver com a maneira como os judeus, a sua família, e como os cristãos acreditavam. Na concepção desse filósofo, Deus não fala, Deus não se relaciona. Para ele, Deus é a natureza. Para ele, tudo é Deus e Deus está em tudo. Ou seja, é um Deus sem vontades próprias, um Deus que não fala, um Deus que não ama. Logo, é um Deus que também não julga, não perdoa e não salva. Um Deus que não se relaciona com o homem. Um Deus que não exige arrependimento, também não oferece perdão àquele que busca. Um Deus que não fala, não julga, é um Deus que também não incomoda. E quando nós aceitamos um Deus assim, não porque ele seja verdadeiro, é porque nós queremos um Deus que não confronta o nosso pecado, as nossas falhas. E há ainda dentro dessa filosofia de Spinoza de que, pela lógica, se Deus é a natureza e o ser humano faz parte da natureza, logo o homem é Deus. O que é uma grande blasfêmia contra o Deus verdadeiro. Nós temos a revelação desse Deus verdadeiro, a Bíblia. E a palavra de Deus derruba por terra, já no primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro, essa filosofia de Spinoza.
onde o autor bíblico, movido pelo Espírito Santo, escreve: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então Deus não é a criação, Deus é o Criador. E o apóstolo Pedro, na carta que nós acabamos de ouvir, ele diz assim: nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então, Pedro afirma que o próprio Deus falou a sua vontade para os homens. E esses homens, guiados então pelo seu Espírito, anunciaram essa mensagem, a vontade. Então, um Deus que fala, um Deus que tem vontade, sentimentos, que se relaciona com o ser humano. Esse Deus se revelou em glória. Hoje nós lembramos o dia da transfiguração de Jesus, que nós ouvimos no texto do Evangelho. Nós somos conduzidos pela palavra de Deus a refletir naquilo que era sombra das coisas que haveriam de se concretizar ainda em Cristo. E aí então nós olhamos para o Antigo Testamento, texto de Êxodo, que nós ouvimos no início. A leitura de Êxodo, nós encontramos ali Moisés aspergindo o sangue de sacrifícios sobre o povo. Esses sacrifícios eram feitos para expiar os pecados do povo, para dar perdão, mas um perdão temporário, ainda não completo. É um perdão ainda temporário. Nós vemos também Moisés subindo o monte, onde o próprio Deus se aproximou dele e se revelou em glória. E nós vemos que ali haviam limites claros. Subiu Moisés, Arão, Nadab, Abiú e mais 70 líderes. Só que lá, na nuvem, somente Moisés pôde entrar, o escolhido de Deus para ser o mediador entre Deus e aquele povo que havia ficado ali no acampamento, vendo tudo de longe e assustado, porque aquela nuvem parecia fogo sobre o monte. Então, aproximar-se de Deus não era algo trivial. Somente o escolhido de Deus podia fazer isso, no caso ali, Moisés. Porque Deus é absolutamente santo. O pecado impede o ser humano de chegar a Deus e ter acesso a Deus. Por isso que ele precisa de um mediador. Porque a glória de Deus sem um mediador consumiria aqueles que se aproximassem dele indignamente. E mesmo diante de tudo aquilo que aquele povo estava vendo ali com seus próprios olhos, eles adoraram um falso Deus. Adoraram um bezerro de ouro. E isso revela a necessidade que aquele povo tinha de um mediador, constantemente. Eles tinham a presença de Deus em todo momento da sua caminhada pelo deserto. Durante o dia, Deus enviava uma nuvem para fazer sombra. À noite, a nuvem que iluminava o caminho, o maná, as codornizes, a água e tudo o que eles precisavam, eles tinham ali, de mãos beijadas, vamos dizer assim. Deus estava dando para eles gratuitamente. E mesmo assim eles se voltavam contra Deus, adoravam falsos deuses. Quando nós olhamos para nossa vida, tudo aquilo que nós recebemos diariamente de Deus, como nós oramos no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, tudo o que nós necessitamos para o nosso corpo, para a nossa vida, tudo nós recebemos de Deus. E muitas vezes nós somos como aquele povo. Temos tudo diante dos nossos olhos, Deus nos fornecendo o necessário para o nosso corpo, para a nossa vida, e ainda nós adoramos falsos deuses. Nós necessitamos ouvir cada dia que é o Deus vivo quem nos deu a vida. E Ele se relaciona conosco, Ele nos chama de filhos. Ele dá o perdão ao que se arrepende. Nós pecamos diariamente, por isso que nós necessitamos também ouvir diariamente que Deus é um Deus de amor, um Deus de graça. Moisés podia ser o maior profeta do Antigo Testamento, mas ele ainda era insuficiente. Então Moisés é sombra de Cristo. Vamos pegar essa imagem da sombra. Imaginem que há uma luz atrás de mim.
Essa luz projetada atrás de mim faz com que o meu corpo projete uma sombra na direção de vocês. Eu estou aqui, longe, e essa sombra é projetada. Vocês veem a sombra. Mas quando eu chego mais perto, a sombra passou. Vocês veem a pessoa que estava projetando essa sombra. Essa é a imagem que o texto bíblico usa. O Antigo Testamento é sombra de Cristo. Quando Jesus chega, não que o Antigo Testamento perde a importância, muito pelo contrário, ele continua tendo grande importância para conhecermos a vontade, conhecermos o nosso Deus. Mas em Cristo, todo ele se concretiza. Todas as profecias apontam para ele. Então, o Novo Testamento é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento já pronunciava a nós. Então, Moisés é uma sombra de Cristo. É o mediador entre Deus e os homens naquele deserto. Mas Cristo é o mediador perfeito. Então, Êxodo está cheio dessas sombras, dessas coisas maravilhosas que Deus realizaria através de Jesus. Por exemplo, o sangue que Moisés estava aspergindo sobre o povo era sangue de sacrifícios. Os sacrifícios eram feitos para expiar os pecados do povo. Mas com a vinda de Jesus, o sacrifício perfeito, não é mais necessário se realizar sacrifícios de animais, porque Jesus, de uma vez por todas, realizou o sacrifício perfeito. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras do sacrifício de Jesus na cruz. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Aponta para Cristo, o Filho de Deus que foi enviado para nos libertar da escravidão dos nossos pecados. O próprio Cristo diz: quem me conhece, conhece o Pai que me enviou. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Cristo é o mediador entre Deus e os homens e em Cristo nós conhecemos o Pai. João escreve na primeira carta que se pecarmos, nós temos um advogado, um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Então, a aliança que Deus fez no Antigo Testamento, através de Moisés, como ele mesmo diz, este sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Essa aliança do Antigo Testamento aponta para a nova aliança. O que é que o pastor fala no momento da instituição ali da ceia, quando o pastor repete as palavras de Jesus na última ceia? Isto é o sangue da nova aliança. Então, a aliança do Antigo Testamento é sombra da nova aliança. O corpo e o sangue de Cristo que nos é oferecido junto com o pão e vinho na ceia do Senhor. Moisés subiu o monte, entrou na nuvem, que era o próprio Deus ali presente diante dele. Essa nuvem também é a mesma que aparece no Monte da Transfiguração. E aí, em Jesus, o próprio Deus se mostra para Pedro, Tiago e João. Moisés permaneceu por 40 dias no monte, mas ele não resolveu de forma definitiva o problema do pecado. E isso também aponta para Cristo, que permaneceu por 40 dias no deserto e depois foi tentado pelo diabo e venceu o diabo, para garantir a nossa vitória. Então, o relato de Êxodo, do Antigo Testamento, nos transporta para o Novo Testamento. Jesus agora sobe um outro monte, não com 70 como Moisés, mas com 3, Pedro, Tiago e João. E ali então aparece Moisés e Elias junto com Jesus, personificando a lei e os profetas. E aqui está a grande revelação. A lei e os profetas apontam para Cristo, a todo momento. Moisés pode ser o maior de todos do Antigo Testamento, maior do que o próprio Elias, mas eles não são o centro. Há alguém maior do que eles,
que é Cristo. E ao perceber a presença gloriosa de Deus em Cristo ali, Pedro quer prolongar a estadia. Senhor, vamos construir 3 barracas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Vamos ficar aqui. É bom estarmos aqui, diz Pedro. Mas Deus interrompe. Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Como é bom estarmos aqui, na presença de Deus. Deus vem até nós na palavra, vem até nós no sacramento. Cristo vem de forma real, com o corpo e sangue, junto com o pão e vinho. E como é bom estar aqui! Mas nós não podemos acampar aqui. Nós somos enviados lá para fora, para testemunhar, assim como Pedro fez na sua segunda carta, sobre a glória de Deus, que enviou o seu Filho, que morreu na cruz para pagar pelo meu pecado, pelo pecado de cada um de vocês. É bom estar aqui, na presença de Deus. Mas nós não podemos acampar aqui. Nós devemos sair pelo mundo e falar desse Jesus, que mostrou a glória de Deus ali, naquele momento, para os seus discípulos. Então, Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Nem Moisés, nem Elias podem ser colocados no mesmo nível de Cristo. Nem eu, nem nenhum de vocês pode ser colocado no mesmo nível de Cristo. Aquela ideia estapafúrdia de que, bom, na filosofia de Spinoza, se Deus é tudo, tudo é Deus, o ser humano faz parte da natureza, então o ser humano é Deus, é uma ideia totalmente errada. Uma ideia que só leva aqueles que creem nisso ao inferno, à condenação. É um Deus falso. Nem eu, nem vocês podem ser colocados no mesmo nível. Nem Moisés, nem Elias são colocados no mesmo nível de Cristo. Eles foram levados de forma milagrosa para o céu, mas eles desapareceram desse mundo. Pedro, Tiago e João ficaram com medo quando ouviram a voz de Deus, colocaram o rosto no chão. E quando eles voltaram novamente os seus olhos para Jesus, Moisés e Elias haviam desaparecido. E tinha ficado apenas Jesus. Jesus é um nome que está acima de todos os nomes. Moisés mediou uma aliança temporária. Jesus mediou a aliança eterna com o seu corpo e o seu sangue na cruz. Moisés aspergiu o sangue de sacrifícios sobre o povo, e esses sacrifícios precisavam ser repetidos. Jesus derramou o seu sangue de forma perfeita e completa por nós. Não precisamos mais realizar sacrifícios de animais. Moisés entrou na nuvem para ver Deus face a face. Jesus é o próprio Deus encarnado que se mostra a nós em seu poder e glória. Naquele dia da transfiguração, Jesus dá apenas um gostinho, uma gota de como é estar na presença gloriosa de Deus para Pedro, Tiago e João. E ele diz, quando estavam descendo, não contem isso para os outros até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Por que não? Eles não entenderiam. Nem Pedro, Tiago e João não entenderam. Eles só entenderam o que aconteceu ali quando Jesus aparece mais uma vez diante deles depois da ressurreição. Mais uma vez com o corpo transfigurado, a transformação da sua figura. Diz o texto bíblico que essas roupas ficaram brancas, o seu rosto mudou, as roupas ficaram brancas como a luz. Assim, depois da ressurreição, Jesus mostra a glória do Pai de forma completa. E como é bom estar na presença desse Jesus. Esse Deus que se revela em Jesus não é um Deus impessoal, um Deus que não fala, que não se relaciona, que não tem sentimentos. O homem não pode estar na presença, não pode subir até a presença desse Deus, por causa dos seus pecados. Por isso que em Cristo Deus desceu até o homem, caminhou entre nós em graça e verdade, se tornou um de nós.
foi traído por um dos seus amigos, foi humilhado, abandonado, morto. Mas não permaneceu na morte. No terceiro dia, ele ressuscitou. Aquilo que Moisés e a lei não podiam fazer, Deus fez em Cristo. O que Moisés não podia concluir, Jesus consumou de forma perfeita, quando lá na cruz ele declarou tetelestai, que significa está consumado, ou seja, está pago. A dívida dos pecados de vocês está paga. Os nossos pecados foram pagos na cruz de Cristo. Ele consumou de forma perfeita e completa, com o sangue da nova aliança, o perdão dos nossos pecados. Enquanto o mundo oferece deuses alternativos, deuses bonzinhos, deuses que não julgam, não condenam aqueles que permanecem na podridão dos seus pecados, enquanto o mundo apresenta um Deus que não fala, um Deus sem cruz, um Deus sem arrependimento, um Deus moldado às nossas próprias vontades, chegando até à ideia absurda de achar que o ser humano é Deus. O Deus verdadeiro se mostra de forma pessoal, para mim, para cada um de vocês. Ele os chamou pelo nome no dia do batismo, os acrescentou na sua família da fé, escreveu o nome de vocês no livro da vida. É ou não é um Deus pessoal? Ele fala conosco por meio da palavra. Ele vem até nós em corpo e sangue junto com o pão e vinho na ceia. O Deus verdadeiro é o Deus que fala, um Deus que se revela, um Deus que chama: venham a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, eu darei descanso. Nós ouvimos Deus falar conosco por meio da palavra, por meio dos sacramentos, batismo e santa ceia. Deus falou pela lei, pelos profetas, nos salmos, pelos apóstolos, pelos evangelistas que, guiados pelo Espírito Santo, anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Esse Deus se relaciona conosco em Cristo. Nele, nós vemos o Pai. Comemos e bebemos dele na celebração da ceia do Senhor. E pela fé, então, nós temos acesso ao Pai. E nós vivemos na esperança da nossa ressurreição, quando Cristo voltar. O Deus de Spinoza não fala, não ama, não salva, está morto. O Deus verdadeiro vive eternamente. Falou por meio do Filho e fala, se revelou em glória, derramou o seu sangue por nós. Este é o meu Filho amado. Escutem o que ele diz. Quer ouvir Jesus? Quer conhecer melhor a esse Deus que se revela a nós? Abra a sua Bíblia. Leia o Evangelho. Ali ele se mostra de forma clara, pura para nós. Deixe de ouvir a voz do mundo. Essa voz que quer tirar os nossos olhos do verdadeiro Deus e colocar em deuses falsos, deuses que não se relacionam. Ou até absurdamente pensar que nós podemos ser Deus. Essa voz, a voz do Filho amado, nos chama de forma amorosa dizendo: levantem-se, não tenham medo. Nele somente há perdão, vida, alegria e salvação. Escutem o que ele diz. Através de nós, Jesus fala àqueles que ainda não ouviram da sua mensagem. Ele quer falar através do nosso testemunho. Ele fala pela palavra, na pregação, na liturgia, nos cânticos, no batismo, na Santa Ceia. Ele quer falar também através de nós, no nosso testemunho de fé, para que outras pessoas que ainda não o conhecem como nós o conhecemos, também venham a conhecê-lo. E que possam também um dia confessar como nós confessamos junto com Pedro. Como é bom estarmos aqui na presença de Deus. Como é bom estarmos aqui na comunhão com outros irmãos na fé. Como é bom estarmos aqui. Mas um dia,
estaremos num lugar que é ainda melhor, a eternidade, junto com Deus. E se para nós é uma alegria saber que a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus, por que nós vamos guardar segredo dos outros sobre isso? Nós queremos que os outros também saibam dessa alegria e tenham a mesma alegria que nós. Que o Espírito Santo que habita em nosso coração, desde o nosso batismo, quando Deus nos chamou pelo nome e disse: "Tu és o meu filho amado", guarde a nossa fé, para que, quando Jesus voltar, nós sejamos encontrados confiantes e sejamos também transfigurados, recebamos o corpo perfeito e entremos na glória celestial, onde aí sim nós veremos Deus face a face. Assim como Moisés viu no monte, assim como Pedro, Tiago e João viram ali no monte da transfiguração. Que Deus nos abençoe. Amém. Nos coloquemos em pé. Vamos confessar a nossa fé nesse Deus triuno que se revela a nós através de Cristo com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Deus fala conosco através da sua palavra e dos sacramentos, e agora nós queremos falar com Ele em oração. Se alguém tiver algum pedido especial, agradecimento para acrescentarmos neste momento, André? Nayara, dia 18. Mais algum pedido? Teodora, 22. Arthur, 17. Mais algum pedido? Lá no fundo. Dia 17 também. Mais algum? Vamos colocar o seu Elemar também nas nossas orações. Tomara que tudo esteja bem com ele agora, tá? Nós vamos colocar também na oração o José. Deus sabe o que está passando na vida dele, então nós vamos colocá-lo em oração. E Deus, em sua sabedoria, sabe o que é melhor para ele e vai atender segundo a sua vontade. Mais algum pedido? Mais algum agradecimento? Isso, obrigado. Vamos colocar também em nossa oração a família do Kleber e da Franciele, né, pedir que Deus console, principalmente, né, a Franciele, pelo falecimento do pai dela, né, no dia de ontem. Então vamos pedir a Deus que os console também. Mais algum pedido? Vamos falar com o nosso Deus em oração. Ó Senhor Deus, poderoso Rei, Tu és santo, amas a justiça, e a Tua glória é incomparável. Teu amor é eterno. Louvamos-te porque enviaste o Teu Filho para a missão de nos salvar da condenação eterna. Para nossa alegria e consolo, nosso Senhor foi fiel em sua missão e nos garantiu perdão, vida e salvação. Senhor Jesus, neste dia em que lembramos a Tua transfiguração, a nossa alma se enche de expectativa para um dia estarmos na glória eterna contigo. Ainda que não sejamos capazes de imaginar a grandeza dessa maravilha, pela fé nós já sabemos que será bom estar contigo no céu. Porém, ainda estamos aqui no mundo
e todos os dias convivemos com os seus males. Sofremos tentações e preocupações. Por isso, faça-nos saber que é bom estar aqui em tua casa, lugar para receber força e consolo da tua palavra e perdão na tua ceia. Enquanto estamos aqui, ajuda-nos a ouvir aquilo que dizes em tua palavra e a viver e caminhar sob a tua graça e a tua bondade. Que a mensagem da tua transfiguração nos encha de amor pela tua amada igreja, nos firme na esperança da vida eterna. Que o teu Espírito Santo nos encha de coragem para proclamar a tua palavra àqueles que não creem em ti, para que através dela muitos venham a saber da glória que está por vir. Que a grandeza da tua glória, mostrada na transfiguração, nos ajude também a olhar com amor para aqueles que padecem com fome, por aqueles que choram, para os doentes, para os desabrigados de teto e lar. Que através de nós eles possam receber ajuda nas suas limitações, possam ouvir e sentir a tua misericórdia. Senhor, nós também acrescentamos em nossa oração os pedidos e os agradecimentos dos teus filhos, de modo especial pelos aniversariantes do mês de fevereiro, a Nayara no dia 18, a Teodora no dia 22, o Arthur e a Indianara no dia 17. Te damos graças, ó Senhor, pela vida destes teus filhos, por teres os conduzido até aqui com saúde, com segurança. Te damos graças pela união com seus familiares, amigos, pela união em nossa congregação. E te pedimos, ó Senhor, que continues estendendo a tua mão sobre eles, fortalecendo-lhes cada vez mais o corpo, a saúde física, mas principalmente os fortalecendo na comunhão, na verdadeira fé em Cristo Jesus. Também, Senhor, nós acrescentamos em nossa oração nosso irmão na fé, seu Elemar. Te pedimos, ó Senhor, pela saúde dele. Tu sabes as dificuldades que ele está enfrentando por causa da cegueira temporária e também pelo mal-estar neste momento de culto. Estende, Senhor, a tua mão sobre ele, fortalecendo o seu corpo. Faça, Senhor, com ele segundo a tua vontade. Também o José. Tu sabes, Senhor, o que passa na vida dele, o que esse teu filho necessita. Por isso, Senhor, nós o entregamos a ti, confiante que tu farás o que é o melhor para ele neste momento. Também, Senhor, nós colocamos em nossa oração os nossos